Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Câmara em Pauta sempre tratando de temas relevantes para você e hoje não é diferente. Hoje vamos falar das condições de vida e trabalho para a pessoa com deficiência aqui na cidade de Guarulhos. Você sabia que pelo IBGE são mais de 321 mil pessoas com deficiência aqui na cidade de Guarulhos? Pois é bastante gente. Será que a cidade está preparada para acolher este público? Então é isso que a gente vai saber no Câmara em Pauta de hoje. E eu recebo aqui com a gente para fazer este bate-papo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ex-vereadora aqui desta casa, Silvana Mesquita. Olá, Silvana, obrigado por participar aqui do Câmara em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir com informações, com bate-papo. Espero que esse programa seja para contribuir com as famílias da cidade. Com certeza, e trazer muita informação para quem está em casa, que aliás tem muita dúvida, muita pergunta sobre a questão da pessoa com deficiência aqui na cidade de Guarulhos. Também com a gente o coordenador da Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui, vinculado à Prefeitura, Firmino Manuel da Silva. Olá, Firmino, obrigado por participar aqui do Câmara em Pauta. Olá, eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer imenso para nós poder estar aqui para contribuir com a informação do nosso munícipe. Com certeza. E lembre-se, você pode participar do Câmara em Pauta com a gente. Mande o seu e-mail para câmaraguarulhos.sp.gov.br. Dê aí a sugestão que você gostaria de ver retratada aqui no programa. Mande seus elogios, suas críticas. Enfim, participe. O programa é feito para você, morador desta cidade. E nós temos como função levar a melhor informação possível para você. E os temas mais polêmicos também devem ser debatidos aqui no Câmara em Pauta. Silvana, primeiro eu queria saber de você qual é o termo correto hoje para se referir ao deficiente, se é que a gente pode se referir assim hoje, porque já teve esse termo deficiente, depois pessoa com deficiência, enfim, qual é o termo correto e por quê? Na realidade, quando eu comecei, chamava-se excepcional, ó, excepcional. Aí depois veio deficiente, portador de deficiência, e hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Então, o portador hoje não tem nem portador de necessidades especiais. Não, hoje. nós não portamos a deficiência. Perfeito. Né? Porta RG, porta alguma coisa, mas não a deficiência, né? Entendeu? Então é pessoa com deficiência, o termo correto. Ok. Firmino, hoje a cidade de Guarulhos, no seu modo de entender, está preparada para acolher a pessoa com deficiência aqui? Já que eu disse esse número aqui no início do programa, segundo o IBGE, cerca de 321 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. Hoje o que nós podemos entender e compreender e analisar é que a cidade de Guarulhos, não só a cidade de Guarulhos, como o Brasil inteiro, ele cresceu de uma forma desordenada, né? E o que acontece? A pessoa com deficiência ficou muito tempo longe de uma participação, de uma inclusão. Então, infelizmente, os avanços de todas as cidades não foram pensados na pessoa com deficiência. Então, hoje, uma outra visão a sociedade tem das pessoas com deficiência e está contribuindo para uma verdadeira inclusão. Falar que ela está totalmente preparada, estaríamos mentindo. Isso está longe ainda de acontecer. Mas estamos trabalhando, tentando, desenvolvendo os esforços para que a gente possa fazer com que a pessoa com deficiência tenha a sua autonomia dentro da cidade. É o que a gente vai buscar durante essa permanência no governo. Você vê assim também, Silvana? Que nota você daria para a cidade de Guarulhos no modo de atender a pessoa com deficiência, sei lá, numa escala de 0 a 10 aí? De 0 a 10, vamos colocar 5. Né? Vamos colocar então falta 5. Bastante ainda. Falta, com certeza. É como o Firmino falou, no país. Né? Por que não dizer no mundo, na América Latina, né? O que, na realidade, que a gente percebe é assim. Antigamente, na década de 80, havia um termo que chamava-se integração. Então, o que era? A pessoa com deficiência, ela buscava a sua integração na sociedade. Então, por exemplo, aqui na Câmara, tinha um monte de escada, né? Se eu quisesse participar da Câmara, eu que me virasse. Eu que tinha que subir as escadas, buscar pessoas e me subir de cadeira de rodas. Hoje a sociedade tem uma visão diferente. Hoje existe o termo inclusão. Então, hoje, a sociedade tem que se adaptar para aquelas deficiências, para conviver com as pessoas com deficiência. Então, hoje, a pessoa com deficiência, ela, claro, tem que lutar pelos direitos, certamente, porque o que os olhos não vê, o coração não sente.
né? Então, a gente tem que sair nas ruas, a gente tem que ir para shopping, a gente tem que ir para supermercados, temos que ir para teatros, cinemas, restaurantes, trabalhar, estudar, enfim. Mas só que hoje, quando a gente chega, é ao local que tem que se adequar para a gente. Não somos nós que temos que nos adequar, nos adaptar. Já há muitas leis nesse sentido, inclusive, exatamente, né? Há muitas leis que visam a quebra de barreiras, né? Hoje nós lutamos por quebras de barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreira de comunicação, entendeu? No sentido assim, de incluir essas pessoas. Então, nós temos que visar todo o poder público, toda a política pública, por exemplo, a coordenadoria, ela tem que visar essa quebra de barreiras da sociedade. Você quebrando essas barreiras, você tem uma sociedade plena e igualitária. Não só para a pessoa com deficiência, como para o cidadão de uma forma geral. Isso aí, viu, Firmino? Já tomou um puxão de orelha aí. Não, mas só para dizer aqui, falando em inclusão, você citou aí, Silvana, é importante dizer, né, Firmino, que a prefeitura, se você está em casa, tem condições de assistir ou ouvir aqui o Câmara em Pauta e tem deficiência, é uma pessoa com deficiência, a prefeitura tem uma pesquisa para mapear onde estão os deficientes de Guarulhos, né, Firmino? Isso, nós começamos uma campanha, né, uma pesquisa, não poderíamos chamar de censo, mas sim uma pesquisa onde o objetivo era traçar um perfil de onde estão as pessoas com deficiência na cidade, porque é importante que a gente identifique essas pessoas e para que a gente pudesse desenvolver e fazer um planejamento de uma implantação de uma política pública direcionada, principalmente naquelas regiões onde tem o maior número de pessoas com deficiência. Infelizmente, nós ainda não atingimos o objetivo que gostaríamos, né? Nós temos pouco mais de 1.500 pessoas cadastradas. Nós tivemos naquela ocasião uma grande dificuldade, que foi as famílias das pessoas com deficiência tiveram um receio de estar respondendo com medo de perder algum benefício, porque foi justo numa época que começou um recadastramento do benefício de prestação continuada, o famoso BPC, no INSS. Então, eles tinham medo de estar respondendo aquelas perguntas e estar confrontando com o INSS, e eles terminavam a perder o benefício, que para muitas das famílias é o arrimo da casa, né? É o alicerce, estar ali naquele benefício daquela pessoa, para poder contribuir não só com a vida da pessoa com deficiência, mas também termina dando um respaldo muito grande para as pessoas que ali moram. Então, infelizmente, nós não atingimos aquele objetivo, mas nós estamos retomando a pesquisa com o apoio da Secretaria da Assistência Social, no recadastramento que vai ser feito dos beneficiários dos programas, e vamos estar também reativando através da Secretaria de Comunicação. Vamos ver se a gente consegue dar um upgrade nessa pesquisa, para que a gente possa trazer muitas informações e começamos a traçar a implantação das leis já existentes na cidade. Bom, fica aí o recado, então, para que você possa se cadastrar, porque você precisa ser encontrado até para poder participar aí dos programas governamentais e usufruir dos benefícios que tem em seu favor. Quem é considerado pessoa com deficiência, Silvana, exatamente? Por exemplo, se eu tenho um grau muito grande de óculos que eu uso na visão, eu posso ser considerado pessoa com deficiência? Se eu uso bengala, se eu tenho alguma dificuldade para andar, eu sou pessoa com deficiência, ou aí se encaixa só na mobilidade reduzida? Não. Então, tem os vários tipos, né, de avaliação, né? Tem os CIDs, né, que é considerado pessoa com deficiência. A deficiência visual, Firmino? A acuidade visual tem que ser 0,5 no melhor olho. Isso. Mas existe uma lei de 2004, né, que classifica todas as deficiências, diferente de uma lei da reserva de vagas para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Que existe um outro grupo que contempla na Lei 8.213, que é a lei de cotas. É porque a questão técnica eu ainda não... Eu gosto da questão mais política e de inclusão mesmo. Então, mas você me fez uma pergunta com referência à avaliação, né, da cidade. Mas a cidade já avançou muito, viu? Eu vou dizer para você o seguinte: a cidade, ela tem 97% da frota de ônibus adaptada, né? E assim, nós temos vários cursos de Libras, de Braille, entendeu? Que possibilita a comunicação do deficiente auditivo, do deficiente visual na cidade.
a gente percebe que a educação vem buscando ser uma educação inclusiva. Você sabe que é um processo no país inteiro, né, essa educação inclusiva, mas Guarulhos vem tomando assim um rumo muito bom para a educação, entendeu? E assim, e fora assim, a preocupação que eu estou percebendo que o prefeito está tendo, que a gente tem um contato muito bom com o prefeito, o conselho e o prefeito, no sentido assim, e a própria coordenadoria, claro, através do Firmino, porque a gente percebe que ele está pensando na maior problemática de uma pessoa com mobilidade reduzida sair de casa, que são os passeios públicos, que são as calçadas, os logradores públicos. Então, está havendo uma campanha muito grande, tanto internamente na prefeitura, como com a comunidade, no sentido de a gente pensar como fazer com que essa cidade se adeque para a pessoa com deficiência. Hoje dá para, não sei se vocês têm esse número ou mapearam, qual a porcentagem de calçadas que estão em ordem aqui em Guarulhos? São poucas. Nós temos são poucas as calçadas que a gente pode falar, que nem os grandes centros que foram revitalizados, eles estão ok, estão adequados para a gente andar. Não na sua totalidade, né? Mas assim, grande parte dos grandes centros que foram revitalizados, eles foram pensando na mobilidade correta, né? O que hoje a gente pode observar é que assim, nós trabalhamos muito, e o prefeito Sebastião Almeida deu essa autonomia, que nós fizéssemos um trabalho em conjunto com as secretarias. E quando nós apresentamos em 2010, final de 2010, a isenção de 5% do IPTU para quem tiver sua calçada acessível. Que é a calçada cidadã, né? Calçada cidadã, o programa Calçada Cidadã. Nós tivemos uma adesão muito pequena, porque faltou muito a informação, faltou muita divulgação desse benefício para essa população. E o que acontece? Nós sabemos que a calçada, ela é do proprietário do imóvel, de responsabilidade do proprietário do imóvel. Porém, nós sabemos que, por exemplo, em pontos comerciais, toda a revitalização que faz, às vezes, a prefeitura, elimina os obstáculos, coloca toda uma situação, guias rebaixadas, demarcação, mas os comerciários lá, os comerciantes, eles não viabilizam o acesso a dentro da loja, né? Ele termina fazendo uma adaptação, ele não programa isso. Então, isso termina inviabilizando. Então, hoje, como foi dito, a gente está se esforçando bastante para que realmente tenhamos uma cidade que contemple a pessoa com deficiência. Porque, assim, o que entendemos? E o prefeito Sebastião Almeida sabe disso. E ele tem isso em mente, que se a cidade for boa, for acessível para a pessoa com deficiência, vai ser boa para todo mundo. E ele colocou isso no plano de metas, inclusive, né? Nós queria que até o final do mandato 100% das calçadas estivessem adaptadas. Acho difícil 100% estarem, né? Mas a gente vai torcer para isso, né, Felipe? O objetivo é esse, ele traçou como meta. A gente espera que tenhamos um reconhecimento e um entendimento da sociedade da importância da calçada ser acessível, porque hoje ele é jovem, amanhã ele vai ser idoso, se Deus quiser. Essa é a expectativa de todo ser humano, no mínimo chegar numa terceira idade. A deficiência a gente não deseja para ninguém, porque nós que somos deficientes sabemos como que é, né? Então, jamais desejaríamos uma pessoa passar por uma situação dessa. Mas é importante que ele tenha essa visão que a calçada tem que ser para todos e vai ser para ele no futuro. Com certeza. Só reforçando então o que você falou, Calçada Cidadã é o nome do projeto. Quem tem a calçada acessível ou quem fizer a calçada acessível terá 5% de desconto no seu IPTU. Pode mandar um técnico avaliar se durante você acabou 5 de fazer. Anos. Isso, avalia lá durante 5 anos. Durante 5 anos, portanto, então a validade. Então, se você fez agora a sua calçada, deixou ela ok, vá lá no Fácil, peça lá para o avaliador avaliar a sua calçada para que você possa ter o desconto no IPTU também. É um projeto que aí pode ajudar muito a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos e tomara, então, que até o final do mandato do Almeida 100% das calçadas estejam ok. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a pessoa com deficiência aqui em Guarulhos. Até já! Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet
enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos. Afinal, é possível se locomover aqui pela cidade? É isso que a gente está discutindo hoje e recebendo aqui a visita da ex-vereadora e hoje presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Silvana Mesquita, e Firmino Manuel da Silva, coordenador da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ainda na questão da acessibilidade, Silvana, você tocou no assunto na questão da frota de ônibus, que hoje é quase 100% adaptada às pessoas com deficiência, e a gente espera que melhore e chegue logo ao 100% também, mas essa pelo menos está perto de se concluir. Os motoristas desses ônibus também estão capacitados para atender essas pessoas? Porque não basta só o ônibus estar adaptado, né? Claro. O motorista também tem que ser. Nós percebemos que a grande maioria tem um afeto, um carinho, não só o motorista, como os cobradores tem esse afeto, essa afetividade, esse carinho. Mas eu sei que a Prefeitura está preparando um curso de capacitação desses profissionais da área. Está propondo para que as empresas façam esse curso de capacitação. Tanto é que está na lei do bilhete único. Isso, que essas pessoas têm que ser capacitadas. Então, conforme a lei, tenho certeza que a coordenadoria vai estar conduzindo esse processo de capacitação, ou se não, no sentido de vai estar acompanhando, no mínimo, esse processo de capacitação desses profissionais. Isso que deve ser feito, Só falando em bilhete único, para aproveitar o gancho, você ou o Firmino pode responder. Hoje é gratuito? Para quem tem necessidade, o termo ainda é difícil. É pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos, é gratuito? Existe uma lei, que a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos, ela tem isenção tarifária, independente da sua situação socioeconômica, ponto. Então, o que acontece? É importante a gente relembrar um pouco, como foi dito, que antigamente nós não tínhamos a frota adaptada. E com a atitude do prefeito Sebastião Almeida, com a mudança do sistema de transporte, aquelas pessoas que trabalhavam no transporte alternativo, todos migraram para os micro-ônibus. E na ocasião eu falei para o prefeito, não adianta essas pessoas vão migrar para o micro-ônibus, eles vão ter todos os ônibus acessíveis, 100% da frota de micro-ônibus é acessível, só que eles nem sabem lidar com deficiente, porque eles nunca transportaram deficientes, pouquíssimos, e quando transportavam. Então nós fizemos um trabalho, a coordenadoria fez um trabalho com 850 pessoas, especificamente do que era do sistema de transporte alternativo que migraram para o micro-ônibus. E essas 850 pessoas passaram por uma palestra de sensibilização, duração de 4 horas. Foi lá na coordenadoria, nós tivemos um período longo para poder fazer esse trabalho com eles, mas infelizmente as empresas de ônibus não fizeram. Nós não conseguimos chegar nas empresas de ônibus. E é importante também colocar para o telespectador, para a sociedade guarulhense, que, infelizmente, 80% dos casos hoje de não atendimento às pessoas com deficiência no sistema de transporte está na problemática de utilização dos equipamentos. Pessoas que mudaram, aquelas 850 pessoas não necessariamente ainda estão trabalhando. Então, nós estamos tentando desenvolver uma parceria com esse grupo de pessoas que eles têm que passar de novo por uma formação desta. É elevador quebrado. Pessoas, infelizmente, que a gente escuta isso, má vontade de ligar o equipamento. Ônibus da MTU ou das empresas de ônibus, que é o transporte em massa, que é aqueles ônibus grandes, quebrados. A população tem que saber, e tanto não só a população como as empresas já sabem disso,
o sistema do elevador, ele é como se fosse o freio do carro. Ninguém vai pegar um ônibus para colocar, para trabalhar na rua, para pegar passageiro sem freio, vai? Não. Claro que não. Então ele não pode sair com o ônibus se o elevador estiver quebrado. Isso foi um trabalho que já foi feito, nós já pedimos, já teria que estar sendo acompanhado. E agora nós estamos desenvolvendo um curso de formação para 20 pessoas, onde, primeiro, nós vamos atender 2.000 pessoas do sistema de transporte escolar, que é como transportar a pessoa com deficiência. Não importa se a van dele, escolar, é acessível ou não. Porque nós não estamos falando só de deficiente físico. Nós estamos falando do surdo, do cego, do intelectual. Então, não necessariamente tem que ser um veículo adaptado. Então, as 2.000 pessoas hoje, entre motoristas e monitores do sistema de transporte escolar municipal, vão passar por uma formação em dezembro, né? Isso é uma lei municipal que obriga essas pessoas a fazerem isso. Que bom. Né? Então, e depois de dezembro, nós vamos entrar nas empresas de ônibus. Nós vamos entrar. Tenho certeza que o prefeito Sebastião Almeida vai fazer esse diálogo. Como são permissionários hoje, nós vamos ter que entrar. Porque hoje existe uma reclamação, uma queixa muito grande da população que não está sendo atendida. Por esses motivos que eu acabei de colocar. É por isso que eu insisti aqui, quando a Silvana falou da frota de ônibus. Porque às vezes faz muita propaganda, é muito bonito, né, na teoria, mas na prática também tem que funcionar, o equipamento tem que estar funcionando, o motorista tem que ser capacitado, enfim. Mas você aí... Repito, se estiver ouvindo ou conseguindo ver o Câmara em Pauta, você pode requerer o seu bilhete único especial, que é para pessoa com deficiência. Precisa de uma avaliação prévia, obviamente, e depois você comparece à central do bilhete único, que fica na rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136, na Vila Moreira, com o protocolo da sua avaliação, um RG e o comprovante de residência. Aí você pode tirar o seu bilhete único especial para poder aí, andar pela frota sem pagar. Mas que a frota também esteja em ordem. Você falou, Firmino, de escola, e foi muito importante que você falou quem transporta alunos com deficiência, para a gente entrar um pouquinho nessa questão também da educação para os alunos com deficiência. Aqui em Guarulhos, hoje, como é que funciona essa questão dos alunos com deficiência, Silvana? Há salas só para eles? Eles estudam junto com os demais, porque é assim mesmo que deve ser, para que tenha essa inclusão na sociedade? Como é que funciona? Então, Guarulhos, nós temos 3 entidades que atendem pessoas com deficiência. Intelectual. Né? Intelectual. Porque assim, a deficiência, deixa eu só deixar claro, assim, a deficiência física, por exemplo, eu estudei numa escola estadual. Eu creio que o Firmino também tem estudado numa A sua rede, deficiência desde nascença? Desde os 8 meses de idade. 8 meses. Isso, eu fui acometida pela poliomielite, né? E tenho sequelas da polio, tá? Então, eu estudei numa rede, numa escola, onde a escola, naquela época, em 1900 e blá, não vou nem falar, né, gente? Então, onde não sei idade, né? Mas, assim, que a escola se adequou à minha realidade, né? Carteira, o diretor fez rampa, fez com que eu me incluísse. Naquela época, ele fez esse processo de inclusão sem perceber. Né? Porque naquela época era integração, lembra? Mas não, o diretor me incluiu na escola, né? E fez com que eu me tornasse a líder que eu sou hoje, porque tudo o que acontecia, eu liderava na escola. Então, mas assim, existem outros tipos de deficiência que hoje, ainda nós estamos num processo de inclusão. Então, que hoje algumas deficiências têm que ser atendidas por instituição mesmo. Outras deficiências, elas podem ser inclusas na escola, como a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência visual, né? A pessoa com deficiência motora. Agora, a intelectual, ela tem que ter um carinho, um olhar mais especial, mas a gente tem que se voltar mais, porque não são todos os tipos de deficiência. E a motora também, porque tem aqueles PCs, paralisia cerebral, que é muito comprometido, que tem que ser olhado, às vezes, em atenção especial. Depois eu vou te perguntar, viu, Firmino, se ela lidera em casa também, viu? Ela falou que não sabe liderar tudo. Para você que não sabe, aí eles são casados, né? É um casal
pessoal que já recebemos aqui. Mas com relação às escolas de Guarulhos, Firmino, tem salas específicas hoje? Como eu disse, as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência também ficam com os demais? Como é que funciona hoje aqui em Guarulhos, nas escolas municipais? O que acontece na cidade de Guarulhos, né? É importante assim, a gente colocar que esse processo de inclusão que está ocorrendo no país, ele no começo veio de, vamos usar o termo bem popular, né? De goela abaixo. E nós tivemos grandes problemas. E aí o segmento mesmo organizado discutiu junto com o poder público a necessidade de termos como hoje tem na cidade de Guarulhos. Nós temos escolas especiais, né, onde atende as pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, que são conveniadas com a própria prefeitura. Nós temos salas de inclusão, nós temos um núcleo de apoio à inclusão, nós temos também aquela inclusão onde a pessoa, o que ela precisa, né, o que nós defendemos. Por exemplo, uma pessoa surda. O que nós defendemos? Que ela vai ficar até a 5ª série em salas de surdos, fazendo uma escola bilíngue, fazendo com que ela entenda a identidade da comunidade surda. E depois, quando você faz esse processo de uma sala, vamos falar, 100 pessoas com deficiência, sem ser uma sala só de pessoas com deficiência, a gente garante o intérprete de Libras. Porque é desta forma, respeitando os limites das pessoas com deficiência, que nós vamos proporcionar uma inclusão. Não adianta a gente falar, olha, é deficiente, vai até a 5ª série, aqui depois vai para lá e se vira. Não. Por exemplo, o cego. Existe um esforço muito grande das crianças cegas ficarem, a explorarem bastante o braille até a 5ª série. E depois, hoje, com a tecnologia que existe, hoje tem poucas pessoas tentando forçar o braille. Né? Então, termina querendo só ficar ouvindo, só áudio, leitor de tela. Isso termina atrapalhando uma história que foi lá atrás. Então, hoje, na cidade de Guarulhos, a gente vem buscando, né, fazer por onde a pessoa, respeitando o limite de cada ser, né, e viabilizando no que for melhor para o desenvolvimento daquela pessoa. Claro, dentro de um planejamento pedagógico, etc. e tal. Então, hoje a gente entende dessa forma. E eu acho que dessa forma a gente está conseguindo ter êxito. Né? Claro que podemos ter algumas dificuldades em algumas regiões, podemos, mas ainda não chegou até nós. Quando chega, né, nós encaminhamos ou núcleo, ou entidade que é conveniada, ou viabilizar um intérprete de Libras, ou dar o recurso necessário para o deficiente visual e etc. Até porque não custa reforçar cerca de 321 mil pessoas com deficiência aqui em Guarulhos, não é pouca coisa. E outra coisa, é importante também ressaltar que não existe inclusão sem investimento. Então, tudo isso é investimento. Com certeza. E os professores estão capacitados também para atender esses alunos? Hoje existe, por exemplo, até nas conveniadas, para o atendimento à pessoa com deficiência, tem que ter pós-graduação. Né? E nós acreditamos que a Secretaria de Educação, ela está sempre em trabalho contínuo de formação para esses profissionais. Né? Ainda precisamos conquistar mais algumas coisas, como foi discutido, e está até no próprio plano de governo do prefeito, o atendente pessoal nas escolas e assim por diante. Mas, segundo informação, a Secretaria, esse trabalho, esse diálogo que nós temos com a Secretaria de Educação, está sempre falando, estamos sempre cobrando, sempre contribuindo para sempre ocorrer a formação continuada desses profissionais. Legal, para a gente quase que encerrar esse próximo segmento, Silvana, há escolas que se recusam a receber esse tipo de aluno, né? Infelizmente, se recusam. E por lei não pode, né? Isso é crime. Não podem. E assim, a gente enfrenta barreiras muito grandes. Mas assim, eu me coloco na posição de um profissional, tá? Muitas vezes esse profissional não foi capacitado para atender a pessoa com deficiência. Então, é muito difícil também. Né? Imaginem vocês, aquela pessoa... Eu vejo que de repente não é nenhuma discriminação, é um receio que a pessoa tem. É um receio, né? É comprometimento até. Entendeu? Como que você vai pegar um aluno onde que você não tem profissionais preparados? Claro que, obviamente, o poder público, ele tem que buscar isso. Se aparece uma pessoa, uma criança, um aluno com deficiência, então ele tem que conduzir para uma escola ou tem que trazer profissionais para atender aquela pessoa.
né? E nesses casos, a escola pode ser multada também? Não. Se recusar a receber, não pode ser mas multado. discriminação é crime, né? Não né? pode. Você pode haver uma prisão, pode buscar haver... até o né? caçar o registro, né? Mas a escola pode se recusar a matricular. Ah, ela não pode se recusar a Não pode se matricular. recusar. Não pode. Sob pena, então, de multa, acredito. Multa... Não, só a escola particular, creio. Mas não tem isso, não tem... São de indenização, não tem né? Não prevê a lei uma sanção, não. Até tenho aqui, já para encerrar, para deixar bem claro, como o colégio é uma instituição de direito coletivo, não é isso? Não pode ser exigido um direito individual, que seria o caso do aluno com deficiência. Então, a família não pode processar diretamente a instituição de ensino. O que você pode fazer é pedir uma indenização pelo constrangimento que o aluno passe aí, não consiga circular pela escola, não consiga frequentar as dependências da escola. Então, só para deixar bem claro para você que acompanha o Câmara em Pauta. A gente vai fazer mais uma pequena pausa, mas daqui a pouco a gente já está de volta com mais assunto aqui para você, mais debate, mais esclarecimento. Câmara em Pauta volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos, recebendo as ilustres presenças de Silvana Mesquita, ex-vereadora e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e do seu marido, Firmino Manuel da Silva, coordenador da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Falamos de escola, falamos de estudo no bloco anterior. Quem estuda também quer trabalhar. Como é que está o mercado de trabalho hoje aqui em Guarulhos, Silvana? Guarulhos, conforme pesquisas, nós temos 7.000 vagas abertas. Em aberto, que não foram preenchidas. Que não foram preenchidas. Opa, fala. 8.000 vagas. 8.000, duas preenchidas, falta 5. Olha lá a correção. Em casa, depois tem a correção. Olha lá, tá vendo? 8.000 vagas, Firmino? Quase 8.000 vagas. Quase 8.000. Temos apenas 2.900 preenchidas. Apenas 2.000 E por que esse baixo preenchimento? Então... Isso é a nível de Brasil, né? E não é só aqui em Guarulhos. Isso é um reflexo. O país está assim, né? Tem 900 mil. Nós temos 900.000 vagas em aberto, tá? Então, quantas preenchidas? Existem 900.000 vagas, de acordo com a RAIS, a publicação do número de empregos que existe no Brasil, nós temos 900.000 vagas que são para as pessoas com deficiência, das empresas. Dessas 900.000, só 295.000 estão preenchidas. Tem aproximadamente mais 600.000 vagas em aberto no Brasil. Então, tem vários fatores, né? Que a gente percebe. Antigamente, a desculpa era a falta de qualificação da pessoa com deficiência. Mas aí houve um estudo... IBGE. Né? Houve um estudo... o país não tem qualificação. Mas não há uma reserva, já que a empresa não é obrigada a contratar? Então, aí o outro fator que eu levanto é a falta de fiscalização. Vamos levantar essa hipótese. Será que as empresas estão verdadeiramente sendo fiscalizadas? Né? Então, algumas empresas, vocês não acreditam, elas preferem ser multadas do que contratar. Né? Então, ainda existe um preconceito por trás disso, né, na realidade. Então, por exemplo, Guarulhos, o que eu percebo? Guarulhos está uma cidade apropriada para se contratar a pessoa com deficiência. Nós temos um polo industrial muito bom, tá? E nós temos também acessibilidade, no sentido assim, de ir e vir,
tá? A pessoa pode... Consegue chegar até o trabalho, voltar para casa. Né? Talvez essas empresas, elas não tenham uma acessibilidade interna, né? Por exemplo, talvez o refeitório é no 2º andar, onde a gente já deparou com vários casos, né? Talvez as empresas não estejam preparadas. E muitas vezes falta conscientização dos próprios empregados e empregadores de que aquela pessoa com deficiência, ela não vai tirar a vaga de ninguém. Ela não compete no sentido de vaga. Ela pode competir, sim, quando entrar internamente, para galgar uma ascensão, né? Até porque tem uma cota específica para isso, porque né? mas ela já tem uma cota específica para isso. Talvez seja também, os empresários pensam, eu vou aumentar uma outra hipótese que a gente pode levantar aqui, que eu nunca levantei essa hipótese. Eu vou ter que contratar mais 10 pessoas, são mais 10 pessoas para eu pagar. Né? Vamos colocar assim, hipoteticamente. Então, vou aumentar a minha despesa em RH. Né? Então, um percentual de aumento em RH. Só que eu quero alertar a você, empresário que vem nos assistindo, que está nos assistindo agora, é que quando você contrata uma pessoa com deficiência, isso já foi comprovado, que assim, a capacidade de produção dessa pessoa é muito grande. O erro dessa pessoa é praticamente zero. Então, você vai ter lucro, sim. Né? Você não vai ter prejuízos em ter uma... Porque, assim, hoje, falando-se de questão... Hoje, nós falamos de capital, né? Hoje, a pessoa só visa o lucro. E existe um lucro em se contratar uma pessoa com deficiência. Agora, você falou em fiscalização. Como é possível fiscalizar as empresas, então, Firmino? De que maneira dá para fazer isso? O que acontece? Nós sabemos, como foi dito já, hoje um grande problema, principalmente na cidade de Guarulhos, é assim, não só na cidade, mas a discussão, eu falo isso porque eu faço parte da Câmara Paulista, da Superintendência Regional do Trabalho. A gente tem participação lá. O que acontece, né? Guarulhos é uma cidade que tem grandes empresas, porém, construções muito antigas. A conquista da Lei 8.213, que é a reserva nas empresas privadas para a pessoa com deficiência, começa 100, já começa com 2 e chegando até 5%, acima de 1.000 funcionários. Essa conquista, ela veio para fazer por onde as empresas realmente contratar. Né? Porque se a gente esperasse a empresa contratar por contratar, não ia acontecer. Então, tem muita gente que acha que é uma lei que discrimina. Não discrimina. Nós, pessoas com deficiência, precisávamos de uma oportunidade. Não era dada essa oportunidade. Infelizmente, tem que vir através de lei. Na verdade, é uma reserva de mercado, né? Não é uma discriminação, é uma reserva mesmo. Isso. Aí, mas o que acontece? Hoje, o discurso de pessoa com deficiência não está capacitado, não está habilitado, ele caiu por terra. Por quê? O IBGE acabou de classificar 23,9% da população com algum tipo de deficiência. Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil. A nível de Brasil, nós temos 900 mil vagas. O IBGE colocou que 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência têm curso superior. Por que não estão empregadas? Ou será que... Então, isso nós precisamos ver. Sabemos a dificuldade das barreiras arquitetônicas nas empresas, principalmente em Guarulhos, que é como a Silvana colocou. Refeitório no andar superior, o próprio receio, a falta de informação para o empresário, do seu RH, para que possa fazer isso. E o que nós vamos estar fazendo agora no dia 23? Permitir até um convite. No dia 23 agora de setembro, em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e também relembrando a Semana da Pessoa com Deficiência, o qual nós estamos, que é a última semana de agosto, comemora-se a Semana da Pessoa com Deficiência, nós vamos levar todas essas atividades para o dia 23 de setembro, na semana do dia 23. Nós vamos estar chamando as empresas de Guarulhos, o pessoal do RH, para que receba a informação de uma normativa que teve, a 98, que é estratégias de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nós precisamos orientar, precisamos contribuir para que essas pessoas entendam, né? E assim, a prefeitura em si, ela não pode fiscalizar. Ela não tem o que fazer, ela fica amarrada. Quem pode fiscalizar? A Superintendência Regional do Trabalho, junto com as suas diretorias. Nós temos o doutor Eduardo aqui, e eu tive conversando com ele, só existe um grande problema, falta de recursos humanos. Né? Infelizmente, a diretoria do trabalho aqui da cidade tem
3 ou 4 fiscais para a cidade toda. Então, a gente vai começar com um trabalho de sensibilização. A Prefeitura de Guarulhos está desenvolvendo um programa chamado Currículo Online, o qual vai contribuir para que o deficiente coloque à disposição ali o seu currículo. Excelente medida. E o que nós vamos fazer? As empresas vão estar fazendo essa pesquisa gratuitamente. Então, vai criar esse vínculo empresa-coordenadoria, e aí eu vou começar a desenvolver esse trabalho com os empresários da cidade, porque nós temos muitas pessoas com deficiência aqui na cidade que podem muito bem estar trabalhando. Muito importante, até porque só de indústrias são mais de 2.500 na cidade de Guarulhos. Só de indústrias. Imagine quantas empresas não tem que poderiam contratar. Só mudando um pouquinho o Mas gancho, só para finalizar, em Guarulhos hoje nós temos 467 empresas acima de 100 funcionários que poderiam estar contratando pessoa com deficiência. Então, cabe aí também uma questão de cidadania, né? Só para a gente não perder o gancho e continuar no mercado de trabalho, existem novas regras agora que já foram aprovadas pela presidente Dilma para aposentadoria, né? A partir de novembro. Então, vou aqui falar para você o que mudou e aí a gente debate aqui um pouquinho antes de encerrar esse bloco. Então, para quem tem deficiência grave agora, os homens vão poder se aposentar com 25 anos de contribuição e as mulheres com 20. Para quem tem deficiência moderada, são 29 anos para os homens e 24 para as mulheres. Deficiência leve, 33 para os homens e 28 para as mulheres. E aí, independentemente da deficiência que você tenha, por idade, seriam 60 anos para os homens, 55 para as mulheres, desde que cumpridos aí 15 de contribuição. São regras boas, né, Silvana? Claro, é uma conquista do segmento, né? É uma conquista porque é necessário essa aposentadoria, porque você sabe que quando uma pessoa com deficiência chega numa certa idade, ela também tem que se tratar. Né? Nós temos que nos tratar a vida inteira. Fisioterapia, nós temos que nos tratar no sentido de estar sempre com a saúde em dia. O deficiente físico, por exemplo, a maioria tem problemas renais, a maioria tem por ficar muito sentado, problema circulatório. Então, nós temos que ter, sim, uma terceira idade com dignidade, né? Então, isso foi uma conquista muito grande do segmento e não faz com que essas pessoas parem de trabalhar. É uma aposentadoria onde, por exemplo, algumas pessoas se aposentam e continuam trabalhando, né? Então, isso também aqueles que têm condição de atuar e fazer esse tipo de tratamento também vai poder continuar fazendo, né? Sei que você ainda está longe de se aposentar, né, Sim, Firmino? claro. Mas você, Silvana e Firmino também. Mas são regras importantes, né? Eu acho que, assim, como foi dito já, que conquista. Antigamente, as pessoas com deficiência, para chegar a sua aposentadoria, era, infelizmente, por invalidez, né? Era muito difícil e hoje a gente vai fazer por onde essas pessoas sejam realmente reconhecidas como personagens de uma sociedade, né? A pessoa se aposentou pelo seu tempo de contribuição, porque muita gente fala assim, olha, vai aposentar por invalidez, né? Então, o que acontece? Essa conquista vai fazer por onde a sociedade brasileira perceba que nós fazemos parte desse mundo. Né? Vai reconhecer o nosso papel de contribuição dentro da sociedade brasileira, não apenas no mercado de trabalho, e sim também como experiência de vida. Então isso é igual Mastercard, não tem preço. Para nós, esse reconhecimento, né, do governo, das autoridades, que nós, sabendo que o nosso custo de vida, a nossa trajetória de vida na sociedade, ela exige muito mais, né, do que outras pessoas que não têm deficiência. Então, isso vem contribuir bastante. E a média salarial, Silvana, tá de acordo? Ou os deficientes ainda estão ganhando muito menos do que deveriam? Não, quando inclusos no mercado de trabalho, ganham conforme a empresa paga para os demais funcionários. Conforme sua função. Conforme a função. Aposentadoria, talvez, né? As pessoas podem chegar que é o teto que a pessoa ganha. Então, talvez não seja o ideal para que ele tenha como foi dito pela Silvana, uma terceira idade tranquila. Mas talvez ele tenha que contemplar o seu salário como todo brasileiro anda fazendo isso. Porque o nosso custo de vida ele é muito mais alto. Agora, qual a principal deficiência aqui na cidade de Guarulhos? Vocês conseguiram mapear isso? É mais deficiência intelectual? É mais deficiência física? Sabemos que o maior número de pessoas com deficiência é a deficiência intelectual, né? Isso é constatado pela Organização Mundial de Saúde.
Então, infelizmente, a deficiência física, o certo seria ter reduzido com a erradicação da polio. Mas, infelizmente, a violência urbana, acidentes, etc., termina ainda prejudicando, negligência médica, termina complicando muito. Estão nascendo muitas crianças com paralisia cerebral. E isso tudo é preocupante, a gente tem que retomar essa conversa não só com as mães, a questão do acompanhamento do pré-natal, mas principalmente com a equipe médica. E acompanhamento constante e para a vida toda, claro. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouquinho a Câmara em Pauta está de volta, falando mais sobre a pessoa com deficiência aqui na cidade de Guarulhos. A gente volta já. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos, os problemas, os desafios que encontra, e recebendo aqui a ex-vereadora e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Silvana Mesquita, e Firmino Manuel da Silva, coordenador hoje da Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Firmino, quais as políticas públicas que a Prefeitura tem feito para os deficientes aqui em Guarulhos? Bom, a gente vem procurando trabalhar em todas as áreas, né? Hoje a gente vem buscando a questão na parte da saúde, né? Hoje nós temos o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, nós temos as atividades que são realizadas ali, nós garantimos, né, os outros atendimentos, sempre buscando os CAPs, onde atende a pessoa não só com doença mental ou transtorno mental, mas também pessoas com deficiência. A gente vem buscando a descentralização do serviço voltado à pessoa com deficiência para poder facilitar a vida dessas pessoas. Na questão do mercado de trabalho, a gente vem buscando, né, nos cursos de qualificação, a garantia, né, do percentual desses cursos para as pessoas com deficiência, vem buscando, através dessa medida que nós vamos tomar do currículo ou de outras, do próprio CIET, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A educação, nós já falamos, que é viabilizar a verdadeira inclusão, a garantia de quebras de barreiras, né, nas escolas e a viabilização da tecnologia assistiva para garantir. Recentemente, agora, nós conseguimos desenvolver junto ao DIT, que é o Departamento de Informática da cidade, aquele software que custa mais de 5 mil reais, que é aquele software que as pessoas que têm tetraplegia comanda o computador apenas com o olhar, vai ser disponibilizado. É o Guarux, né? Guarux, não, dentro do Guarux vai ter esse software, fora os outros, né? Então, na questão da saúde, educação. Agora, na questão do transporte, a gente está buscando, né? Agora, além dos ônibus, que nós garantimos aí já essa acessibilidade, estamos buscando um sistema de transporte, que é a implantação da lei do ágil. Nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Transporte e o governo para a implantação do ágil, que é o sistema de transporte porta a porta, a pessoa com deficiência com grande grau de dificuldade de locomoção. E a mudança da cidade. A mudança da cidade com atitudes como o benefício da calçada, uma fiscalização mais adequada nos logradouros, tanto público quanto de uso público, né? Buscando a garantia da locomoção e autonomia. A gente, assim, tem muita coisa para a gente fazer. Sabemos que tem muita coisa para ser feita, mas a gente está se esforçando e buscando o principal de tudo, que é a quebra da barreira atitudinal da sociedade guarulhense. Se a gente conseguir quebrar essa barreira, as outras vão ser café com leite. E aproveite e pesquise em casa, se você tiver acesso à internet, esse software que o Firmino falou aqui, que é muito bacana, para quem tem tetraplegia, como você colocou. Com a cabeça você consegue movimentar a seta do mouse, você clica nas pastas, abre as pastas, é realmente muito interessante
acredito que isso sim seja realmente a inclusão digital da pessoa com deficiência. É muito bacana a pesquisa que vale a pena. Silvana, você também é presidente de honra da ADPD, né? Associação pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria que você falasse um pouquinho da ADPD, é um espaço aberto aí. Quem é que pode se cadastrar na ADPD? Como é que funciona a ADPD? Tá. A ADPD ela tem uma parte de reabilitação muito legal, fisioterapia, médicos, nós temos lá fono, psicólogos, tem a parte de inclusão no mercado de trabalho também. Aproveitem e mande seus currículos, não só para a coordenadoria, como para a instituição também. Nós temos uma parceria com uma outra instituição, que é a CMO, onde a gente trata, temos 350 alunos que são atendidos diariamente, né? Alunos de deficiência intelectual, visual e deficiência física. Então, é um trabalho muito bom. Temos a parte desportiva, não sei se você sabe, mas Guarulhos teve agora o JAG, os Jogos Adaptados, né? Onde participaram mais de 1.500 atletas e a ADPD entrou com um percentual muito grande desses atletas participando. Então, assim, é uma realização muito grande. Mas essas pessoas procuram a ADPD como? Elas encontram o quê? Tem que pagar alguma coisa? Não. Ela está instalada na rua Vitorino Esperança, número 51, Vila Zanardi. O telefone é 6443 1551. 6443 1551. Então, vocês vão lá e vejam o que tem de oportunidade para vocês participarem, no sentido de não só passeios, sabe? Inclusão tem essas atividades social, esportivas, então. Essas atividades desportivas. Então, é muito bom, muito gostoso esse trabalho de inclusão social. Vocês fazem lá algum trabalho de fisioterapia também? Nós temos uma clínica de fisioterapia muito boa, de atendimento de pós-operatório, atendimento de neuro, enfim, ortopédico. Então, enfim, ela é muito bom o nosso, e não é atendido por estagiários. Todos os nossos profissionais são fisioterapeutas formados, né? Isso que é o mais importante. Agora, você falou do JAG, Jogos Adaptados de Guarulhos. Esporte é inclusão também, né, Firmino? Ajuda, é uma boa iniciativa que tem aqui no município. Desculpa, até esqueci de mencionar. Através do esporte, a gente consegue contribuir para uma inclusão da pessoa com deficiência, não só junto à sociedade, mas também a questão até de um esporte viabilizar, porque ele perceba a necessidade de fazer um treinamento e ser até competitivo. Então, hoje, esse ano, nós tivemos... Afinal, não é à toa que o Brasil é um dos líderes nas Paralimpíadas, né? Esse ano nós já estamos trabalhando, o prefeito pediu, né, que o trabalho da coordenadoria é esse, trabalhar em conjunto com as secretarias. Pediu na abertura dos Jogos que o ano que vem ele quer a Paralimpíadas Municipais, que já temos lei aprovada e já estamos chamando um grupo para regulamentar a lei, e o ano que vem nós vamos ter Paralimpíadas Municipais. Existem as Paralimpíadas Escolares, que são estaduais, né? Isso. Nós vamos fazer a municipal. Tem Guarulhos, e o Brasil é uma potência paralímpica, então não é à toa. Acaba revelando alguns atletas até também, né, Silvana? Guarulhos nós temos 2. Nós temos o Leandro, que é do nosso... Meu xará, só podia ter um nome bacana, com certeza. Então, e o Leandro e quem? E o Cristiano, do autorofilismo, né? E tem a Cláudia também, que ela também compete, três atletas paralímpicos. Então, é um orgulho para nós que estamos aqui em Guarulhos e sabemos o potencial. E o Firmino esteve com o secretário de esporte, eu estive, e ele ficou muito satisfeito quando o prefeito, o Wagner, ficou muito satisfeito quando o prefeito falou que poderia ter essa Paralimpíadas. É um projeto da minha autoria, né? Que quando eu estava aqui na casa. Então, para mim, eu tenho muito orgulho do que está acontecendo na cidade. A cidade está se movimentando em torno da inclusão da pessoa com deficiência. Nós percebemos que, assim, não é um viaduto, não é uma ponte onde se aparece, mas trabalhar com vidas é muito precioso, né? É muito precioso o trabalho com vidas, porque não aparece, mas vocês percebem que aquela pessoa... Muitas vezes chega uma pessoa lá na instituição, por exemplo, sentada numa cadeira de rodas porque sofreu um acidente. Quando você vê depois de meses, ela está andando com um andador, com uma muleta, com uma amiga. É muito gostoso, gente. Vocês não sabem a emoção que a gente sente.
Às vezes chega uma pessoa com deficiência auditiva, que não se comunicava porque a família não tinha Libras. A gente encaminha para a família, para essa pessoa fazer o curso de Libras. A pessoa está lá, inclusa no mercado de trabalho. Vocês não sabem a satisfação que isso nos dá. Falando em Libras, para a gente colocar como inclusão também, e você falou muito no começo, a gente não aprofundou, mas dá para a gente falar rapidamente agora, sobre a Biblioteca Monteiro Lobato, que tem o espaço Braille, né, que são livros quase todos em Braille, alguns em audiodescrição, né, para os cegos principalmente, e alguns que aumentam lá a letra bastante para quem tem pouca acuidade visual. Também é uma iniciativa bastante bacana, né? E na nossa instituição, quero deixar claro, é a única instituição aqui de Guarulhos que tem curso de computação para deficiência visual. Até, olha, eu ia passar. E assim, quem é deficiente visual que está participando do programa, vá lá, nos procure, que nós temos vaga ainda no curso de computação para deficiência visual. Quer dizer, também não há limitador, não há desculpa para também ficar em casa, né? Vamos procurar também. Exatamente. Temos também orientação e mobilidade para ensinar aquela pessoa com deficiência visual a andar pela cidade. Entendeu? Então, são poucas as instituições que têm e a DPD assumiu essa parte. É muito importante. No início do programa, nós falamos sobre as calçadas, as boas e velhas calçadas da cidade de Guarulhos. Eu queria falar um pouquinho das vagas de estacionamento que existem, as vagas próprias para as pessoas com deficiência. Hoje, Firmino, qual é a sua sensibilidade sobre essas vagas? São respeitadas? As pessoas respeitam? Ou qualquer um para o carro? Como é que é? Infelizmente, a gente, pela falta por exemplo, não só na vaga na via pública, mas principalmente em mercados, né? Nós temos, infelizmente, uma sociedade ainda que não entendeu a necessidade, o porquê que aquela vaga fica próxima à entrada. Não é porque é privilégio, é porque fica mais fácil a autonomia, a locomoção dessas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou idosos. Infelizmente, hoje, não só em Guarulhos, mas podemos falar do Brasil, a falta de sensibilidade dessas pessoas em pararem ali. Hoje nós temos existe um cartão que você pega no Fácil, que é o cartão Defis, que ele serve no território brasileiro, né? Então, as próprias pessoas, né, tem que deixar esse cartão em cima, no painel, não é mais o adesivinho. Tinha muita gente que comprava adesivo em banca, colocava para poder parar ali, quando via alguém saía mancando, né? Qual será que é o ganho disso, né? Então, eu acho que seria muito interessante a gente deixar claro que, assim, não é para sair brigando com as pessoas que a violência é perigoso, mas é assim, a gente aprender a conscientizar que, olha, eu não vou parar ali, que essa vaga não é minha nem por 1 minuto, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que aquelas vagas ficam próximas para poder facilitar a vida da pessoa com deficiência. Muita gente fala assim, poxa, mas tem um monte de vaga aqui para a pessoa com deficiência. Não tem um monte, é só 3% para a pessoa com deficiência do número de vagas, 2% para a pessoa com deficiência física e 3% para idoso. Do montante de vagas, 5% é reservado. Tem mais 95% para ele procurar. Então, não vamos usar esse discurso que é só por 1 minutinho, né? Por 1 minutinho, a gente faz com que uma pessoa com deficiência não tenha o seu direito de ir e vir garantido, não tenha a sua autonomia. Eu já preciso ter o cartão, então. Né? Então você vai no Fácil, apresenta o documento, pega o cartão, coloca. Agora, na via pública, a gente também percebe que as pessoas param e a própria falta de... Nós já fizemos um trabalho com a Guarda Civil de orientar. É adesivo? Nós tivemos um período de 4 meses de orientação. Agora, só é o adesivo... caneta, multa. Porque toda pessoa com deficiência já recebeu a informação que ela tem que pegar esse cartão Defis. Porque aí nós vamos começar a inibir as pessoas comprarem esses adesivos, colocarem no carro e parar ali e achar que vai estar garantido. Sendo multado, as coisas vão mudar. Infelizmente, vai ter que ser assim. Qual que é o grau da infração, você sabe? 4 pontos e R$85. Média? Média. 85 pois a 120. Deveria ser grave, né? Porque para acabar com a falta de cidadania, deveria ser grave para as pessoas terem a consciência. Cultura, né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, as coisas só funcionam quando mexem no Infelizmente. bolso ou na pancada. Não deveria ser dessa maneira, mas deveria ser grave só pela falta de consciência. Hoje todo mundo usa cinto de segurança.
Porque começou assim, né? Começou assim. Eu queria, então, que vocês deixassem um recado final para quem assistiu o Câmara em Pauta de hoje, ou para um deficiente que possa estar acompanhando. Já repito aqui, se conseguir ver que está assistindo, ou então ouvindo, queria que vocês deixassem um recado e já agradeço pela participação aqui no Câmara em Pauta, Silvana. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, viu, Leandro? E assim, eu digo que para nós é muito importante vir falar de pessoa com deficiência. Como vocês percebem, nós somos capazes, né? Nós somos pessoas que somos capazes até de possibilitar a transformação da sociedade. Então, você em casa, que é pessoa com deficiência, venha participar, vá para a sociedade, saia de casa sem nenhuma inibição, né? E as pessoas que não são deficientes, abram as portas, abram o coração. Como o Firmino falou, a barreira atitudinal é o preconceito. E a gente tem que tirar isso da cabeça, do coração, sabe? E ver o outro como uma pessoa que apenas tem um limite. Que é uma pessoa que é limitada, mas que não é incapaz. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E que quem tem deficiência também não se isole, né? Se inclua também, procure. Firmino, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta, seu recado final. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, trocando essas informações, podendo passar um pouquinho para vocês o que nós estamos fazendo na cidade, estamos procurando desenvolver. Sabemos que ainda temos muito que fazer, só que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Hoje eu estou coordenador, mas nós sempre fomos militantes do segmento da pessoa com deficiência, a busca desse reconhecimento junto à sociedade. Hoje, na posição de coordenadoria, na posição que estou hoje, nós podemos contribuir para que isso realmente saia do papel e se torne realidade. Só que sozinho eu não faço. Então eu vou pedir para vocês, telespectadores, que está nos assistindo, que conhece uma pessoa com deficiência e que, como foi dito pela Silvana, participe com a gente. Participe nos ajudando a quebrar essas barreiras junto à sociedade guarulhense e até porque nós temos um objetivo que é mudar o Brasil. A mudança só vai acontecer com a participação de todos. Então hoje nós sabemos que uma andorinha não faz verão. Então venha participar conosco que com a sua ajuda vamos fazer realmente um Brasil inclusivo, um Brasil para todos. Para ser um Brasil para todos nós temos que começar pela nossa casa. E a nossa casa hoje é a cidade de Guarulhos. Então, obrigado por essa oportunidade e qualquer coisa que precisar, dentro do que a gente puder realizar, a coordenadoria fica na rua Joaquim Miranda, número 471, dentro do Parque Fracalanza. O telefone de lá é 2414-3685. Estamos lá à disposição para você, para informação, o que for necessário. Legal, Firmino. Só para matar a curiosidade do público, quem lidera em casa mesmo? Silvana. A última palavra. A mulher, né? É sempre sua, né? Sim, senhora. A última é sempre minha. Sim, senhora, com certeza. Sim, bom, muito senhora. obrigado aqui pelo carinho da sua audiência ao Câmara em Pauta. Este foi o Câmara em Pauta de hoje, que falou sobre a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos. Claro, ainda tem muito mais a se tratar e com certeza voltaremos a este assunto em outra hora oportuna. Nos vemos toda sexta-feira com um programa inédito, 2:45 da tarde, na NET ou então no nosso site. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.